Bom, vou falar um pouquinho com vocês hoje na parte para instalações elétricas com relação ao dimensionamento dos condutores. Então, como que a gente fez o dimensionamento? A gente procurou distribuir os circuitos nos eletrodutos de forma de ter no máximo 3 circuitos por eletroduto, uma regra que eu pedi para vocês, e a gente separou a iluminação de circuitos de força. Então, vamos lá. Segundo a NBR 5410, nós podemos escolher a seção dos condutores e do seu sistema de proteção de acordo com 6 critérios, tá? O primeiro critério é a capacidade de condução de corrente. Vou mostrar para vocês o que é isso. O segundo é a queda de tensão. Terceiro, a seção mínima do condutor. Quarto, sobrecarga. Quinto, curto-circuito. E sexto, choque elétrico. Então, dentro desses 6 critérios aí que é feito a nossa escolha da seção do condutor. Seção, para quem não sabe, é a bitola, a espessura, é a grossura do fio que vai conduzir a corrente elétrica. Então, sempre é importante a gente ter a ideia do seguinte: para a gente considerar um circuito completamente e corretamente dimensionado, a gente tem que aplicar os 6 critérios. E dentro do resultado dos 6 critérios, a gente vai pegar aquele que dá o fio com a seção mais grossa, tá? Então, a gente vai sempre ficar com o fio com a seção mais grossa obtido dentre todos os 6 critérios. Então, a gente tem que ter muita atenção no dimensionamento do condutor, onde tem a presença de correntes harmônicas, que são distorções quando a forma de onda da corrente não acompanha a forma de onda da tensão. Então, a gente já tem que prever isso também. E aí, esse tópico é abordado no item 6.2.6 da norma 54, NBR 5410. Então, vamos lá. Primeira parte, seção dos condutores de fase. O que vem em ser isso, a seção dos condutores de fase? É a seção que vai transportar a corrente elétrica, a parte viva da seção. Porque tem o condutor de neutro, que ele é o retorno, né, da corrente elétrica, e tem o condutor de fase, onde tem a parte viva, a parte de tensão de energia elétrica. E aí, como que a gente vê, ó, segundo a tabelinha 47, a gente tem o seguinte, ó, para condutores de cabos isolados, ó, condutores e cabos isolados. Se circuito de iluminação, a seção mínima é de 1,5 mm para materiais de cobre e 16 mm para material de alumínio, ou seja, condutor de alumínio. Se for circuito de força, o que é circuito de força? Ó, circuito de tomada de corrente, tipo assim, aquelas pontos de tomada que a gente deixa, é chamado de circuito de força. A seção mínima é 2,5, tá bom? E se for circuito de sinalização ou parte de controle, aí é 0,5 mm. Então, esses são os 3 critérios, tá? Para condutores isolados. Se for condutor nu, aí as bitolas são essas aí que coloca na norma. O outro método é o da opacidade. Então, antes de decidir qual ponto, vamos escolher a maneira para a gente poder instalar os condutores elétricos, a gente tem que escolher o método da opacidade, que é calcular a corrente em ampere. E aí a gente vai ter condições de escolher o condutor pelo método da opacidade. O condutor isolado, ele possui somente o condutor isolação. Então, a gente vê que é aquele cabo flexível que tem apenas uma camada de proteção de PVC, que é cloreto de polivinila, e lá dentro vem o condutor isolado. Já o cabo unipolar são condutores isolados e tem uma camada de revestimento chamada de cobertura, que é para proteção mecânica, e o cabo é mais rígido. E o cabo multipolar é do mesmo sistema, só que lá dentro dele ele pode transportar 2 fases, ou seja, são 2 condutores isolados, que o pessoal chama de veia, que são esses aqui, tá bom? Então vamos ter os tipos de materiais. O mais barato é o PVC, que é o cloreto de polivinila, que é o mais comum que a gente usa aí. Ele tem baixo índice de elasticidade térmica, ou seja, quando ele não suporta muito calor, né? Mas ele tem boas propriedades mecânicas e elétricas e não propaga chama. Ou seja, se pegar fogo no quadro de distribuição, o fogo não se propaga pelo restante da edificação através do seu isolamento. Já o de XLPE, ele tem baixa flexibilidade, é o cabo mais rígido, e tem baixa resistência à chama, ou seja, ele vai pegar fogo mais rápido. Porém, ele é excelente, com propriedades elétricas e boa resistência térmica, tipo, aguenta mais calor, mas não aguenta o fogo direto.
Já o EPR, que é a borracha etileno, propileno, ele tem baixa resistência mecânica, baixa resistência à chama, porém, ótima propriedade elétrica e ótima resistência térmica. Então, daí o que a gente sabe? Ó, você vai usar condutor de PVC quando for condutor de tomada em eletrodutos embutidos na parede e no teto, PVC. Se for eletroduto embutido no piso, ou se for condutor que vai ser transportado por um eletroduto na terra, no piso, no chão, aí tem que ser com isolação de XLPE. E nesse método de ampacidade também entra em questão o método de instalação dos condutores. Aí tem toda uma tabelinha, que é a tabela 33, que vem falando dos tipos de linha. Aí vem condutor e tal, cada tipo de coisa. O método de instalação 1 é para eletroduto embutido em parede com isolação térmica. O método de instalação 3 são os cabos ou condutores neunipolares e estão instalados em eletroduto aparente, em bandeja e tal. O que a gente usa é esse método 7 aqui, ó, que são condutores isolados ou cabos em eletroduto, seção circular embutido na alvenaria, que é parede ou piso. E o 8 também, cabo multipolar também embutido. Então, o método de referência é B1 e B2, então a gente tem que ter isso em mente. O método de referência que a gente vai usar aqui é o B1 e o B2. E aí tem outros métodos que é sobre canaleta, sobre prancha, por aí vai. Então tem vários métodos aí, você vai escolher o que está adequado com o seu trabalho. Aí vem a parte da generalidade. O de PVC até 300 mm², ele suporta uma temperatura máxima de serviço de 70 graus Celsius do condutor. Ou seja, o condutor tem que estar operando com uma temperatura inferior a 70 graus Celsius. Se passar isso, o cabo se danifica. A temperatura limite dele é até 100 graus Celsius que ele suporta. E a temperatura limite de curto-circuito é 160 graus Celsius. Tipo, quando dá curto-circuito e formar uma corrente, ele suporta uma temperatura limite de 160 graus Celsius. E esse valor muda conforme muda o tipo de isolação. Aquele EPR, a temperatura já sobe para 90 e de sobrecarga vai para 250. E o XLPE de 90, 130 e 250. Então, os condutores que são melhores, isolados, eles apresentam as propriedades melhores, só que tem aquele negócio, o condutor é mais rígido, o que dificulta a sua instalação em paredes, em eletroduto embutido na parede, que ele é difícil de fazer a curvinha. O que a gente tem a ver agora é a questão dos condutores por fase. Se o circuito for monofásico, a 2 condutores, tipo fase neutra, a gente conta que tem 2 condutores carregados, no circuito. Se for monofásico a 3 condutores, a gente continua falando que tem 2. Se for 2 fases sem neutro, 2 condutores carregados. Se for 2 fases com neutro, a gente fala que é 3 condutores carregados. Ou se for trifásico sem neutro, 3 condutores carregados. E trifásico com neutro, 3 ou 4 condutores carregados, conforme aí a especificação. A corrente ela é calculada da seguinte forma. A corrente B é chamada de corrente do projeto. O S vem a ser a potência aparente que a gente calculou para aquele circuito. V é a tensão aplicada no circuito. Então, a gente vai dividir a potência aparente pela tensão e vai obter o valor da corrente. Isso a gente vai fazer naquela planilhinha bonita e charmosa que a gente tem aqui da divisão do circuito, que é a parte da corrente. Ó. Eu tenho aqui a parte da corrente. E aí, a gente vai fazer essa divisão. Ó. Igual potência aparente. A potência aparente do circuito é essa aqui, ó. Em VA, dividido pela tensão de alimentação do circuito. E aí eu vou fazer isso aqui para toda a minha tabelinha, para toda a minha planilha. Olha lá, calculei para toda a minha planilha, aqui não tem nada porque acabou. Então eu tenho aí o valor da corrente que vai passar pelo meu circuito. Beleza? E aqui a gente vai ter uns fatores que vão influenciar na parte dessas correntes. Que fatores são esses? É o fator de correção de temperatura, né? A temperatura que ele vai estar operando como fator. O fator de agrupamento e o fator de correção de agrupamento. Então, a gente vai poder redimensionar isso aqui segundo o que foi calculado da corrente mínima. E essa corrente vai ser calculada, que a gente chama ela de linha, de acordo com esses fatores aqui. O que vem ser a temperatura ambiente? Temperatura ambiente é a temperatura que a gente vai utilizar para a correção do fator de temperatura. Olha só.
Na norma, os valores são para uma temperatura ambiente de 30 graus Celsius, para todas as maneiras de instalação. Quando é condutor enterrado, que são as linhas enterradas no solo, aí a temperatura é de 20 graus Celsius. Vou pôr a tabelinha aqui e vou explicar melhor para vocês. É assim, ó. Se a isolação do condutor for de PVC, a gente considera que ele vai trabalhar numa temperatura ambiente de 10 graus Celsius, o fator de correção dele, ó, é 1,22, quer dizer que ele suporta 22% de sobrecarga, que ele vai estar num ambiente mais frio, né? Aí vai do projetista. Se a gente considerar a temperatura padrão que o pessoal coloca aí, o pessoal faz a correção dele para 35 graus. Só que para Cuiabá é bom fazer para 40 graus, porque tem alguns dias do ano, quando a temperatura externa está tão quente, onde a temperatura ambiente passa os 40 graus, dentro do eletroduto, onde vai estar os condutores sendo percorridos por corrente elétrica, a temperatura é maior que 45 graus. Então, a gente colocando 45, a gente já está usando um bom fator de correção de temperatura. Desculpa, 40 graus. Então, a gente vai estar considerando que apenas 87% da capacidade do condutor de PVC vai ser utilizado para transportar essa corrente, certo? Então, a gente vai considerar a temperatura de 40 e vai utilizar o fator de correção de 0,87. Aí vem aqui na minha tabelinha, temperatura que eu vou estar colocando 40 graus e o fator de correção de temperatura 0,87. Beleza, já tem um fator de correção de temperatura. Isso aqui vai valer para todo mundo, tá? Vale para todo mundo. Deixa eu só arrastar aqui, ele vai. Beleza, 0,87. Agora de agrupamento de eletroduto. Vamos lá que a gente vai ver os eletrodutos, os agrupamentos de eletroduto. Então, a capacidade de condução, que foi indicada lá pelo método que a gente pegou lá, que o nosso método que é na eletroduto embutido na parede e no piso, que é o método B1, são assim, ó. Eu tenho a capacidade para 2 condutores carregados, 2 condutores isolados, 2 cabos unipolares e tal, que é esse método B1 aí. Vamos ver lá na tabela. Ó, esse aqui é o fator de correção a condutores agrupados em feixes, que é o número de circuito que vai passar pelo mesmo eletroduto, tá? Se for ao ar livre, ó, em feixe ao ar livre, superfície, ou embutidos, ou em eletroduto fechado, o método de referência é esse aqui, ó. Para 3 condutores, 0,7. Agora, se for na bandeja ou no piso, aí é 79. Se for uma camada única no teto, 72. Se for em bandeja, 82. E assim vai, dependendo do tipo de instalação. A gente vai utilizar aqui, ó, 0,7, que é o fator de correção que a gente está utilizando no máximo de 3 circuitos por eletroduto. Então, 0,7. Então, é 3 circuitos e o fator de correção é 0,7. Vai ter, a maioria do meu circuito, vai ter lugar que é só 2, só um eletroduto, mas a gente faz pelo gargalo. No momento em que passar 3 circuitos pelo mesmo eletroduto, esse é o gargalo. E aí, vamos ver lá o que mais eu tenho que fazer para calcular essa corrente ibelinha. Então, essa corrente ibelinha, ela é obtida da seguinte forma. É a corrente de projeto IB dividido pelo fator de correção de temperatura multiplicado pelo fator de correção de agrupamento. Então, vamos lá fazer essa conta aqui, ó. Esse ibelinha vai ser igual meu IB. Aí, para dar certo, tem que pôr os parênteses, tá? Clico aqui e fechei o parênteses aqui, ó. IB, fecha, dividido, abre parênteses de novo, pelo fator de correção de temperatura vezes, no caso aqui é o N8, o fator de correção de agrupamento, que é o N8. Eu não vou conseguir digitar porque a fórmula apareceu em cima dele e dou Enter. Aí ele faz a correção aqui para mim, ó, a equação N8, que é esse fator de correção de temperatura. E aí eu vou replicar isso aqui para todo mundo, ou seja,
Na minha corrente de projeto, eu estou considerando que nesse circuito aqui vai passar 2,5. Porém, na verdade, com a correção vai passar, na verdade, isso daí. Eu estou deixando ele mais protegido. Então, chegamos aqui no método da seção mínima do condutor. O que é essa seção mínima? A norma fala que para circuitos de iluminação, a seção mínima é 1,5 milímetro. Então, vou pegar aqui 1,5 milímetro. E se for circuito de força tomada, aí eu vou esconder isso aqui para mim poder mostrar as coisas que estão mais ali atrás para vocês, tá? Vou só ocultar. Aqui. Então, tudo que for iluminação, a seção mínima é 1,5. Então, 1,5 para iluminação, 1,5 para iluminação, até meu circuito 4 é 1,5. E passou disso, é 2,5 para os demais circuitos de força. É a seção mínima de condutor. Beleza, esse é o método que a gente fala da seção mínima. E agora a gente vai ver o método da ampacidade. Ampacidade é esse método aqui da corrente que eu calculei, corrente corrigida. Então, eu vou usar esse método aqui para poder estar fazendo aí a determinação do meu circuito. Olha só. Eu tenho, o meu circuito de iluminação, ele é monofásico, certo? E isso significa que ele tem uma fase ou neutro, ou seja, são dois condutores carregados e o método de instalação é esse aqui, B1. Segundo o método B1, com dois condutores carregados, que é a fase e o neutro, eu vou ter, aí eu vou olhar aqui a corrente, ó. A minha corrente corrigida deu 14,22, vou ver qual fio que dá perto de 14,22 no método B1. 14,22 eu tenho que pegar o maior, porque aqui, ó, é 14 só. Vou até pegar o negócio de riscar para não ter problema. Aqui, a caneta. Aqui, ó, deu apenas 14. Só que lá a corrente é maior que 14. Então, o próximo maior é esse aqui, ó, 17,5. Aí eu venho andando nessa direção até achar o valor do condutor que eu vou adotar. Então, 1,5 é o condutor para referência B1. Ó, só lembrando, tá? Qual condutor que é esse? É condutor de PVC com temperatura, né? Temperatura do condutor de 70 graus Celsius. E essa corrente já está corrigida para 40 graus Celsius. Então, 1,5. Então, a seção mínima, 1,5. E o fio de 1,5, olha só, ele suporta até 17,5. Isso aqui, ó, 17,5 ampere. Então, o que for até entre 14, acima de 14 e 27,5 é 1,5 aqui na minha planilha, ó. 15,52, maior que 14, menor que 17, 1,5. Ó, 10,34. Esse aqui, pelo método da ampacidade, 10,34, ele tá aqui, ó. Ele é maior que 9 e menor que 11, então é 0,75. 0,75. Mesma coisa, 0,75. 15 vai dar 1,5. 1,5. (7,7) a corrente desse aqui, ó. Embora, ó, esse aqui é o ar-condicionado. O que está acontecendo? São dois condutores carregados porque eu tenho fase e fase. O terra não conta como condutor carregado. Seria 3 condutores carregados se eu tivesse o ar trifásico mais o terra. Aí eu contaria como, né, 3 condutores carregados. Então é só 2. E a corrente dele dá 7,17. Vamos lá na planilhinha ver. 7,17 seria meio, ó. (0,5 ampere). Agora do chuveiro, olha só, deu 33,59. Chuveiro é o vilão. E o chuveiro eu coloquei ele bifásico, pelo menos, coloquei o chuveiro bifásico. Isso ainda coloquei o chuveiro bifásico. 220, certo? Então vamos lá fazer essa parte do chuveiro.
33,59. Aí eu vou olhando aqui, ó. Um fio de 4 milímetros aguenta até 32 amperes, certo? E o próximo que tem é o de 6 milímetros, que vai estar acima de 32. Então, é 6 milímetros aqui que deu pro chuveiro. 6 milímetros, 6 milímetros, 6 milímetros. Esse aqui é o fio mais fino que tem, eu acho que é 0,5. 0,5. E o último do portão eletrônico já deu, né? Esse aqui que tá passando, que não tem, não existe. Então eu tenho aí. E aí a seção que eu vou adotar vai ser a maior entre a seção mínima e a ampacidade. Vai ser a maior. Então aqui é 1,5, não tenho o que falar. Pela ampacidade dá 0,75, mas a seção mínima é 1,5, a gente adota 1,5. Sempre o maior, 1,5. Aqui agora na parte dos circuitos de força, o que acontece, ó? Deu fio de 1,5 por essa corrente, só que a gente vai usar o fio de 2,5. Que é o mínimo que a gente vai estar usando. Ah, mas aqui seria fio de meio. A gente vai usar o fio de 2,5. O pessoal fala, ah, mas que ar-condicionado não faz instalação com fio 2,5. Vocês viram aí que pela potência do ar-condicionado, pelo fato dele ser bifásico, faz sim instalação com fio 2,5, tá? Depende da potência do ar. E esse aqui, ó, ficou, o mínimo é 2,5. E pela ampacidade deu 6, a gente vai ficar com 6. Opa, aqui, né, é 2,5 menor, desculpa. São 3 chuveiros. Então aqui eu já tenho a bitola dos condutores que eu vou estar utilizando, tá bom? Então, vocês vão fazer aqui essa parte dessa tabelinha e mandar para mim nessa atividade. E não se esqueça de mandar, tá? Isso aí vale a nota de vocês no semestre. Abraço!